Esse é o relato de Marcos, de São Paulo. A moça do cemitério. Marcos era vigia noturno de um cemitério de São Paulo. Certa vez, quando Marcos estava de plantão, ele ouviu palmas do outro lado do portão. Então, ele foi dar uma olhada. E era uma moça, loira, bonita. Ela pediu para entrar e ver o túmulo da irmã, que havia morrido há 3 dias. Marcos disse que aquele horário não era permitida a entrada de pessoas para a visita. Porém, Marcos abriu uma sessão para a moça e se ofereceu para acompanhar a jovem, mas ela se recusou e preferiu ir sozinha. Marcos então trancou o portão e voltou ao seu trabalho, enquanto escutavam um jogo de futebol pelo rádio. Um tempo depois, Marcos reparou que não havia mais visto a jovem. Ele achou estranho, pois o portão continuava trancado e sem sinal da moça. No dia seguinte, Marcos comentou o ocorrido a um colega de trabalho. Ele disse que achou estranho a moça ter entrado e não ter saído do cemitério, pois como ele havia trancado, a moça precisaria chamar por ele para poder sair. O colega de trabalho de Marcos também achou meio estranha essa história e perguntou se Marcos lembrava onde era esse túmulo. Marcos disse que sim e foram verificar. Quando Marcos viu o túmulo, ficou em estado de choque. O retrato que estava no túmulo era o da moça loira que havia insistido em entrar no cemitério na noite passada. Quando Marcos contou que aquela era a moça que tinha entrado no cemitério, ninguém acreditou. Pensavam que Marcos havia enlouquecido. Esse relato é do avô do Luiz, o seu Antônio, no interior do Mato Grosso do Sul. Encomenda pós-morte. Anos 40. Seu Antônio morava em uma cidade pequena. Ele construía caixões de madeira e, como todos se conheciam, seu Antônio já sabia mais ou menos o tamanho que deveria ser o caixão. Uma vez, seu Antônio recebeu a visita de um homem moreno, alto, bigodudo e magrinho. Ele chegou para o seu Antônio e perguntou se era ele quem construía os caixões. Ele disse que sim. Então, o moço perguntou se ele podia fazer uma encomenda para ele. Era para seu irmão, que havia falecido. Seu Antônio disse que não conhecia ele e não sabia as medidas do caixão. Então o moço disse que eram gêmeos, com a mesma altura e medidas. Então, seu Antônio concordou em fazer com as medidas dele. Ele mediu o moço, que logo deu a seu Antônio o endereço da casa que era para enviar o caixão. Seu Antônio então fez o caixão, pôs em cima da charrete e quase levou 2 horas para encontrar a casa do sujeito. Logo, começou a perguntar por informações, até que uma moça lhe mostrou o caminho e disse que era a mulher dele que mora lá. Ele chegou na casa e foi atendido por uma senhora. Seu Antônio perguntou por Francisco, pois ele havia encomendado um caixão para seu irmão gêmeo. E a mesma começou a chorar. Ele ficou confuso por um momento, então a senhora começou a explicar. O moço com quem você conversou era meu marido. Ele não tinha irmão gêmeo e está morto há mais de 20 anos. Seu Antônio ficou pasmo com a notícia. Afinal, Francisco sentou, conversou com ele, apertou sua mão e lhe deu o endereço. Seu Antônio ficou tão abalado que a primeira coisa que fez foi passar em um mercado, comprar uma garrafa de cachaça, porque aquilo foi demais para ele.
que já faziam anos trabalhando com caixões, e aquilo nunca tinha acontecido.